Leitura integral da palavra de Gênesis Apocalipse, capítulo de número 41, até onde der. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Senhor, nós clamamos a Ti. Dependemos do Teu Santo Espírito para iluminar nosso entendimento, para que a palavra reluza dentro de nós. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como nas Sagradas Escrituras, o Senhor age de maneira soberana e sobrenatural diante de criaturas imperfeitas, os capacitando para a sua boa obra. Nós clamamos a Ti, Pai. Também capacite-nos para glorificar Teu santo nome. É assim que eu oro em nome de Seu Filho amado, Cristo Jesus. Nos direcione, Pai. Amém. Amém. Vamos para cima. Capítulo de número 41. Peguem suas Bíblias, façam suas anotações e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Sumiu minha caneta. É sempre assim. Achei. Vamos. Gênesis capítulo 41. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé, na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas. Cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhe os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo. Mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e ao chefe dos padeiros foi enforcado em público. Da mesma forma, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. Disse ao faraó a José: tive um sonho esta noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está nas minhas mãos. Mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas. Cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas, ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significavam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis, as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento do leste, representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi.
pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida do Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos da fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e eles fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-o de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida o suficiente, assim a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra. Então o faraó tirou do dedo seu anel e com o selo real o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava gritava essa ordem: ajoelhe-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou-as nas cidades. Os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés. Deus fez esquecer todas as minhas dificuldades. E toda a família de meu pai toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram 7 anos de colheita fartas em toda a terra do Egito, e começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Capítulo de número 42. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desça até lá e compre cereais em quantidades suficientes para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, junto com outros, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram eles e perguntou com aspereza: de onde vocês vêm?
Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito dele muitos anos antes. Ele disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família, somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem, que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com meu pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham desses irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram, conversando entre si, e disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida. Nós o ignoramos, por isso estamos nessa situação. Rubem disse: não lhes falei que não pecasse contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e, em segredo, devolvesse o pagamento, como colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhe dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem, viu a fim de pegar o cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou seus irmãos, devolveram meu dinheiro, aqui está no saco. Está aqui no saco. O coração dele desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco. Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes havia acontecido com eles. Disseram: o homem que governa o país falou conosco asperamente e acusou de sermos espiões de sua terra. Mas nós lhe garantimos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco. O mais novo está em casa de nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: deixe um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eles devolverei seu irmão e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziar os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Rubem disse ao pai: se não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-los de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês mandariam o velho infeliz para a sepultura. Capítulo 43. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu:
O homem estava falando sério quando advertiu: vocês não me verão novamente, se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas, se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente, se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou Jacó. Porque disseram ao homem que tinha outro irmão. Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família. Responderam: quis saber, seu pai ainda está vivo? Você tem outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas deles. Como poderíamos imaginar que eles diriam: traga seu irmão? Judá disse a seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos faça o seguinte: coloque na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache, amêndoas, e levem presentes para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas, se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta no saco outra vez que estivemos aqui. Disseram uns aos outros: ele planejou nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, para pernoitar, abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está, também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado este tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José, deu-lhes água para lavar os pés, providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: como está seu pai? O senhor idoso do qual me falaram, ainda está vivo? Sim, responderam ele. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou bem seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo que vocês me falaram? Disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o quarto, onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam comida. José foi servido em sua própria mesa, e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios comiam com José, por sua vez foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com ele. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se. Para espanto deles, colocou ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Capítulo 44. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos o que ele trouxe todo o cereal, que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco.
Depois coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimentos do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com jumentos carregados. Quando havia percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles a palavra de José. Do que o senhor está falando, disseram os irmãos? Somos seus servos, jamais faremos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos no saco? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata na casa do senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua resposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo. O copo foi encontrado no saco de mantimentos de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram suas roupas e depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabe que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós, e apenas nosso irmão, com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhes diga apenas uma palavra. Peço que não perca paciência comigo, embora o senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos: você tem pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e o nosso pai o ama muito. O Senhor disse: traga-no aqui, para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxer seu irmão. Assim voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem mais mantimento, nós respondemos: só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem, e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele, e lhe acontecer algum mal, vocês mandarão o velho infeliz para a sepultura. Agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Capítulo 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos. E lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá.
pois foi Deus quem me enviou diante de vocês para preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim disse seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venham para cá sem demora. O Senhor poderá viver na terra de Gosém, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que tem. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Conta meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo que viram e tragam para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. A notícia não demorou a chegar ao palácio de Faraó. Os irmãos de José estão aqui. O Faraó e seus oficiais alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra do Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão do que essa terra produz de melhor. O faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens ao Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupe com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram as instruções. José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado, e lhes deu mantimentos para a viagem. Também apresentou cada irmão com traje novo, mas Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos enquanto partiam, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que acontece. Eles saíram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda estava vivo, e eles disseram ao seu pai: é o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia e não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que lhes haviam dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46. Jacó partiu para o Egito com todos seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, durante a noite. Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou o Deus de seu pai. Disse a voz: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que havia adquirido na terra do Egito. Assim Jacó e toda a sua família foram ao Egito. Filhas e netos de todos os seus descendentes. Esses são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó que foram ao Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era a Cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zera. Embora Er e Onã tivessem morrido na terra de Canaã, os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Zacar foram Tolá, Pauá, Jassube e Sihom. Os filhos de Zebulão foram Zered, Elon e Jalel. Esses foram os filhos de Li e Jacó, nascidos em Padan-Aram, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gade foram Zefon, Ragi, Zumi, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser foram Imai, Isvai, Isvi e Berias. A irmã deles chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber, Malquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, serva
a serva dada a Lia por Labão e seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascidos do Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Eir, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. Os filhos de Dan foi Russim, os filhos de Naphtali foram Jazel, Juni, Gezer, Silém. Estes foram os filhos de Bila, serva da Raquel, dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 70 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. A família de Jacó chega a Gossém. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou a Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informação sobre o caminho para Gossém. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gossém, a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que está vivo. Jacó disse a seus irmãos e toda a sua família de seu pai: irei ao faraó e lhes direi: meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos e gados e todos seus bens. Disse também: quando o faraó mandou chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, diga o seguinte: durante toda a vida nós, seus servos, criamos rebanhos de gado. Quando sempre fizeram nossos antepassados. Quando eles disserem, ele permitirá que vivam aqui na região de Gossém, pois os egípcios desprezam os pastores. Capítulo 47. José foi ver o faraó e lhe disse: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Agora estão na região de Gossém. José levou consigo os 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gossém. Então o faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gossém. Se vocês descobrirem que eles são que entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de seus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparado à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. Também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, quantidade proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura a escassez era tanta que se esgotaram todos os alimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e Canaã. Com o tempo vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e Canaã e depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, nos dê alimento ou morreremos de fome diante de seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais e eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhe forneceu mantimentos para mais um ano, em troca de seus cavalos, rebanhos, ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim e o ano seguinte o povo voltou a José, dizendo: não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou, e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante de seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimentos, ofereceremos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos.
e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. Em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade de faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei de vocês as suas terras para faraó. Em troca fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-me servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gosém, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos. A sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça o favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com seus antepassados. Jacó prometeu: farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se assentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã. Me abençoou e ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de vocês muitas nações e darei a essa terra de Canaã seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Nós estamos no capítulo 48. Eles serão meus filhos, como são Rubem e Simeão. Os filhos que você tiver depois dele, porém, serão seus herdeiros, propriedades dentro do território dos irmãos dele, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estava viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei ali mesmo junto ao caminho de Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são esses? José respondeu: esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia ver. José levou os rapazes para perto dele. Jacó os beijou e o abraçou. Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu também ver seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó com a mão direita. Colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. Com a mão esquerda colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocar sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora José fosse mais velho. Em seguida José abençoou José, dizendo: que Deus adiante, do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem o meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o filho mais velho. Coloca a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção.
Dirão: Deus os faça prosperar em Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, na terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhes dou uma porção a mais de terra, que tomei dos amorreus, com minha espada e meu arco. Somente até aqui. Hoje, encerramos para a honra e glória do Senhor. Terminamos então o capítulo de número 48. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Parabéns a todos que mantiveram a constância. Vocês já estão há quantos dias? Hoje é dia 5. 5 dias fazendo aquilo que deve ser feito. Glorificado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado por intermédio de tudo isso. Então hoje nós lemos do 41 ao 48. Seguiremos adiante, crendo que Deus nos capacitará a avançarmos. Amanhã será dia 6, inclusive dia 6 de 1 de 2026. Que o nome do Senhor continue a ser a razão das nossas vidas. Que vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo a todos. Parabéns, Mônica, Jéssica, Elaine, Joyce, Bruno, Deli, Ana, Valdomiro, Tiago, Gigi, Monteiro e Silvia. Parabéns pela constância. Que o nome do Senhor continue a avançar. Beijo, fui. Convide mais pessoas, envie essa live para o máximo de pessoas que você puder, com vídeos a conhecer as Sagradas Escrituras. Um beijo no coração, amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Fui.